Olá a todos, bem-vindo ao canal. Hoje vou fazer um vídeo a explicar sobre os comandos de edição no Revit, tá bom? São vários comandos que nós vamos ver. Todos eles fazem parte daquela aba modificar, que tem a ver com o comando move, copy, matriz, dividir e fixar e dentre outros. Portanto, vamos tentar analisar isso. Vou agora mostrar-vos a minha tela do meu computador. Esses são alguns blocos onde eu fui trabalhando e portanto vamos lá. Vou em novo, pode ser construção ou arquitetura, e portanto agora nós vamos trabalhar com este comando. Antes de nós iniciarmos o vídeo, peço-te que se inscreva no canal, ative as notificações para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Porque vem coisa boa para o canal. E portanto vamos lá ver o que é que nós podemos desenvolver hoje, tá bem? Portanto, eu tenho aqui no campo do desenho, aqui essas opções. A primeira coisa que eu vou fazer, não vou utilizar nada de paredes, nem pilares, nem nada, não vou fazer a configuração do template, ou seja, das unidades. Vou fazer simplesmente, vou pegar aqui o comando linha e vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma linha, posso criar também outra linha aqui perpendicular e pronto, tenho aqui estas duas linhas. Eu vou na aba de notificar, tá bem? E portanto nós vamos começar com o comando. Eu preciso criar mais uma linha aqui. Vou pegar aqui o comando linha e vou colocar esta linha aqui por baixo. Com o comando alinhar, seleciono primeiramente no elemento que eu quero que fique paralelo a outra linha ou outra família, por exemplo. Clico aqui, imediatamente vai para o local onde nós queremos que ela vá. E pronto, está lá. Nós aqui podemos mover tanto para cima como para baixo. E se eu fizer diferente, se eu clicar aqui para ali, vai também, seja vice-versa, né? Vou fazer uma outra coisa. Se eu pressionar aqui, digitar aqui, cliquei por cima desta linha, cliquei por cima da outra, me aparece um cadeado. Se eu fechar esse cadeado, eu não consigo alterar este elemento. Este elemento não consigo alterar. Caso se tivéssemos aqui uma parede, se fizéssemos isso com uma parede, nós não iríamos conseguir mover a linha, tá bem? Mas sim, só depois se nós movermos a parede é que a linha ia seguir a face da parede, ou a face ou o eixo que nós aqui selecionamos. Portanto, o que acontece? Essas duas linhas aparentemente acabaram por se unir de uma forma imaginária. Se eu mover ela, ela também segue. Se eu mover esta, ela também segue, tá bom? Então, se eu desmarcar esta caixa, este cadeado, imediatamente ela volta à sua função normal. Vamos agora ver o comando move. Seleciono o comando move, eu seleciono o elemento ou corpo, digito enter e aqui posso pegar o midpoint e arrastar para um lado para outro. Ou posso simplesmente pego aqui e vou arrastando. O comando offset. Clico no comando offset, imediatamente eu tenho duas opções, ou gráfico ou numérico. Então, imaginemos que eu quero dar aqui, eu preciso uma distância eu estou a trabalhar em milímetros, tá bom? Vou pegar aqui, nessa distância vou colocar, vamos supor, 200. Está aqui. Se eu colocar 2000, que há de ser exatamente 2 metros, eu tenho esta distância toda aqui. E pronto, eu posso trabalhar com esta opção. Comando offset e pronto, para um lado e para o outro. Se eu quiser que ele venha para este lado, eu tenho que pressionar mais um pouco à direita, né, da linha. E se eu quiser que vá para a esquerda, tenho que colocar o cursor mais ou menos para o lado esquerdo, tá? Depois disso nós temos o comando copy, que é copiar, ou tecla de atalho CO. Selecionamos a linha, damos um enter, imediatamente conseguimos mover a linha. Atenção, uma outra situação, geralmente se nós pegamos o comando copy, imediatamente nós conseguimos selecionar. Imaginemos que eu quero selecionar o eixo, né? Selecionei, dou um enter. Imaginemos que eu quero selecionar o eixo. Está aqui, o eixo aparece. E depois disso aparece-nos essa opção que é o nearest do AutoCAD, que é, nós podemos arrastar o elemento de um lado para o outro.
tá bom? De um lado para o outro. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu pressionar com o lado direito do mouse, do meu cursor, e vir mais ou menos onde diz sobreposição de snap, eu tenho aqui essas opções que posso também desmarcar alguns pontos. No AutoCAD tem isso, no 3D Max também tem. E então eu preciso só exatamente o ponto, o midpoint, que é o ponto final ou ponto inicial. Ele desativa tudo que é o midpoint, ou seja, o ponto centro, nem tampouco me deixa mais fazer o nearest, que é selecionar, andar com o cursor por cima das linhas. E pronto, só consigo selecionar o endpoint. Agora, eu quero colocar esta linha que eu tenho aqui selecionado exatamente aonde para ser paralela a estas linhas que eu aqui tenho. É muito simples. Mesmo com o comando ativo, um clique ao lado direito do cursor, vou novamente aqui e pego linha perpendicular. Imediatamente aqui já me aparece todas as linhas perpendiculares, tá bom? Aqui, depois disso, é só colar por cima. E é isso. O comando copy serve para isso, né? Que é o comando copy. Clicando nele também, nós podemos ver que temos aqui esta opção que é o múltiplo. Se eu desmarcar a opção múltiplo, imediatamente só consigo copiar um de cada vez. Tá bom? Copiou, ele desmarcou. Mas se eu clicar e selecionar a opção múltiplo, aqui eu consigo copiar várias vezes. E é engraçado também que ele marca o último elemento como se fosse o primeiro, o último como primeiro, o último como primeiro. Este é o comando copy. Nós agora vamos ver esse comando que é espelhar, tá bom? E vai espelhando. Mas esse comando funciona da seguinte forma. Suponhamos, eu tenho um determinado corpo. Ele acha o centro do corpo e só assim é que ele consegue duplicar elemento ou simplesmente mover o elemento para um outro lado. Imaginemos, eu tenho aqui, vou copiar esta linha para cá. Pronto, eu quero passar esta linha para o outro lado. Quero criar uma cópia desta linha para o outro lado. Simplesmente eu seleciono esta opção, um Enter, acho o centro desta linha e pronto, ela vai para o outro lado. Imaginemos que eu quero passar esta mesma linha para o lado direito. Então eu seleciono o comando MM e depois disso faço o seguinte: desmarco a caixa Copy, porque eu não preciso de uma cópia, e seleciono o ponto central. Imediatamente ele vai para o outro lado. Tá bem? Nós vamos ver o comando Rotate, que é o rodar. Selecionamos aqui esta linha, clicamos, damos um Enter, tá bom? Imediatamente ele vai achar o ponto central. Eu posso pegar aqui e depois posso rodar para o ângulo que eu quiser. Vamos supor 45 graus. Imediatamente ele já rodou a peça. Ou como também posso fazer uma coisa, Rotate, seleciono a linha, Enter. Olha que ele tem a opção também de copiar. Eu posso pegar, por exemplo, 45 graus, eu faço isso. Ele também consegue copiar o elemento do original, né? E então ele vai criando assim várias cópias. O outro comando que nós podemos ver é este comando, que é muito parecido, que é espelhar. Mas qual é a particularidade deste comando? É o mesmo, ou seja, entre estes dois comandos funcionam da mesma forma. Só que a grande dificuldade é que este não nos deixa selecionar o eixo, só já nos marca o eixo, o programa marca o eixo. Já este nos dá a opção de nós marcamos aqui, damos um clique e depois achar o lugar que nós pretendemos para criar o elemento. Tenho também essa opção de copiar e eu faço isto. Tá bom? E o comando funciona desta forma. E depois nós podemos passar para o comando que é o nosso comando Trim, que é o corte, chanfrar. Ele acaba tendo praticamente quase todo o comando, que é o estender, cortar e chanfrar. Tudo numa única vez. Então vamos aqui ver, por exemplo, como é que funciona. Vou um clique, seleciono exatamente esta linha vertical e clico na linha horizontal. Ele acabou fazendo esse contorno e clico aqui e clico ali. Clico aqui, posso clicar também ali para cima. E clico aí e clico ali. Então o que nós temos? Eu posso fazer todos esses contornos, tá bom?
E ele tem outra particularidade. Se eu pressionar o Shift, posso imediatamente ele ativa o comando de estender. Porque se olharem aqui por baixo nessas informações, seleciona a segunda linha ou parede para aparar ou estender. Então é isso, pressionei o Shift, imediatamente ele consegue estender a linha até ali. Tá bom? Um outro comando que eu posso mostrar-vos é esse comando, que é de dividir elemento. Quer seja este comando como o outro comando, é a mesma coisa, só que a particularidade deles é que um consegue simplesmente dividir, já o outro consegue dividir com a distância, com o espaçamento. Então eu pego aqui, dividir, eu consigo dividir a linha. Então imaginemos que eu preciso exatamente um espaçamento aqui nestas linhas. Seleciono este comando, que é o dividir com distância. Tá bom? Aqui já nos aparece a distância para nós dividirmos. Eu posso colocar 250, mas vou colocar aqui uma parede. E aqui eu vou mostrar-vos como é que esse comando funciona. Então vamos lá, dividir. Olha o que aconteceu. Ele consegue fazer a divisão aqui das paredes. Tá bom? Ele fez a divisão. E pronto, então nas paredes nós já vimos que conseguiu dividir as paredes. Nós agora, vendo o comando matriz, ou que é para criar vários elementos, né? Por exemplo, temos este. O que é que vamos fazer? Por exemplo, eu vou selecionar o comando, selecionei esta linha, dou um Enter. Tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui, posso colocar 5 números. 5. Se eu der uma chance de 200, ele cria aqui 5 cópias. Tá bom? Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 vai criar 2. Atenção que o número mínimo só tem que ser 2, tá bem? Então desabilita ali, e aqui também já não preciso, e pronto, apago. O outro comando que nós podemos ver é este, que é o comando estender. Mas este comando e este é quase a mesma coisa, só que a particularidade destes dois comandos é que este consegue simplesmente estender um elemento por vez, enquanto que o outro consegue estender 2 ou 3 ou 4 elementos de uma única vez. Por exemplo, temos aqui este, eu vou apagar todas essas linhas. Vou colocar aqui linhas, vou colocar uma linha vertical, outra linha horizontal, posso colocar. Eu tenho aqui isto, selecionei primeiramente esse comando de aparar estender o único elemento, seleciono a linha e faço isso, estendeu apenas um elemento. E ele estendeu e já não consegue estender mais. Uma outra coisa que esse comando faz, se nós selecionarmos a linha e pressionarmos também o Shift, ele acaba ativando o comando Trim, que é simplesmente ele corta, mas não estende, que é este comando assim. Tá bom? Agora nós vamos ver este comando que é estender múltiplo elemento. Selecionei, um clique, imediatamente ele consegue estender vários elementos com apenas selecionando a linha. Então, por exemplo, vou fazer novamente, selecionei aqui e posso estender, selecionei todos e todos eles seguiram a mesma ordem. Portanto, agora nós vamos falar sobre esses três últimos comandos que nós aqui temos. Primeiro deles é, se eu tenho aqui esta linha, eu consigo movê-la de um lado para o outro. Mas se eu marcar esse fixar ou teclas de atalho PN, já não consigo arrastá-la, nem tampouco apagá-la, porque não deixa, porque a linha foi cravada, não nos deixa alterar a linha. Para alterá-la, eu preciso marcar aqui este comando que é desafixar. Aí sim, tudo bem. E portanto, são esses dois elementos. Para este funcionar, depende deste. Tá bem? Agora, por último, nós vamos falar de apagar, que é simplesmente selecionarmos essa linha e apagamos tudo e damos um Enter e está feito. Ou selecionamos a linha, todos os elementos e clicamos aqui e está feito. Peço-te que se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, ative as notificações e partilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas possam assim conhecer os comandos, tá bom? Então, vejo-te na próxima aula, se inscreva no canal para mais vídeos, tem muitos conteúdos novos para chegar. O canal é novo, mas eu conto com a tua ajuda, tá bom? Tchau!